2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. 7 versículos somente. Hoje é dia dos diáconos. A Igreja Batista celebra um dia especial para homenagear, honrar todos os diáconos. A palavra diáconos vem de diaconó, diaconato, diaconia, que significa exatamente serviço, aqueles que se dispõem a servir. E no final desse culto eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que exercem a diaconia, independente do cargo do diácono. Virão os obreiros, virão os diáconos, virão os missionários e os evangelistas. E nós queremos orar por eles e entregar apenas um símbolo do Espírito Santo para que eles possam exercer o ministério que Deus tem confiado. Sendo o dia do diácono, o ideal é pregar uma palavra para diácono. E aí são os desafios que o ministério nos propõe. E nessas situações a gente procura uma mensagem que se adeque, se contextualize para todos que aqui estão, para que ninguém se sinta perdido no tempo e no espaço, desconectado ou desnorteado. Então eu peço graça a Deus para que nos conceda uma iluminação do seu trono, para trazer uma exposição da sua palavra, que atenda os diáconos que aqui estão, como todos os cristãos, como todas as pessoas que nos visitam. E eu senti o meu coração movido a essa passagem que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do primeiro versículo em diante. Assim está escrito: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Segundo o apóstolo Paulo chegou a dizer, pondera, eu também ouso a falar, reflita no que hei de dizer, porque o Senhor te dará compreensão e entendimento. Vamos refletir junto para que Deus nos traga esta compreensão. Meus amados, o apóstolo Paulo está prestes a partir para a glória. O seu tempo de ministério terreno está findando. E não existe sucesso sem sucessão. Não existe sucesso sem sucessão. Ou seja, um bom líder é aquele que faz sucessores. E uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo é: eu sei que vou partir, está chegando a minha hora. A questão é quem vai dar continuidade a esta tão grande, tão nobre, tão árdua e gloriosa missão. E ele prepara um jovem pastor para assumir a igreja de Éfeso, e esse jovem pastor chama-se Timóteo. Ele começa a dar todas as admoestações, instruções e recomendações do que é a vida ministerial. E o que me fascina e o que me impressiona é que ele não ilude, ele não está ludibriando. Ele chega para o jovem Timóteo e diz no versículo 3, participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Ministério tem sofrimento, meu irmão. Sofrimento das provações,
o sofrimento das privações, o sofrimento das perseguições, o sofrimento das oposições, o sofrimento dos conflitos, das batalhas que teremos que travar, sejam espirituais ou simplesmente humanas. Mas a realidade é que ninguém se sinta iludido aqui. Existe sim um sofrimento relacionado ao ministério. Porém, contudo, todavia, entretanto, as Escrituras nos ensinam: se com Cristo sofremos, com Cristo reinaremos. É um sofrimento que vem não para o nosso mal, mas para o nosso bem, para forjar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade, para tratar definitivamente todo o nosso ser. A Bíblia vai nos dizer em Malaquias que assim como o ourives trata do metal, assim o Senhor cuida de nós. Você já viu o trabalho de ourives? Ele pega o metal, coloca no fogo, depois ele coloca na água, e depois ele dá o quê? Uma martelada. E esse processo é doloroso, esse processo é conflitante. E de repente, se você pergunta a um ourives quando é que a prata, quando é que o material está bom, simplesmente quando você olha para o metal, quando você olha para a prata e você consegue ver o seu reflexo, ali ele está completamente polido. Da mesma forma é Deus agindo em nossas vidas, uma hora no fogo, outra hora na água e outra hora algumas marteladas. Isso existe, não é para o seu mal, mas é para o seu bem, não é para lhe perder, ao contrário, é para lhe ganhar, não é para lhe expulsar, na verdade é para lhe atrair. Portanto, os diáconos que aqui estão e todos que têm um chamado e exercem o ministério, e até mesmo aqueles que ainda não professaram a sua vida em Cristo Jesus, existe sim um sofrimento, porque estamos nadando contra a mão deste mundo. Não estamos na direção errada, ao contrário, o mundo que está na direção errada e nós estamos na direção certa, mas haverá conflitos, haverá situações desagradáveis, desconfortáveis. Então o apóstolo Paulo diz: participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. E aqui nessa passagem, ele apresenta três figuras. Ele usa uma figura de linguagem e faz uma analogia metafórica sobre o que é um ministro de Deus, sobre o que é um servo de Deus, sobre o que é um cristão. Ele usa três personagens. Você prestou atenção? Não pesca, não olha a Bíblia, não faz fila. Alguém lembra quais são os personagens aí, as três figuras que ele usa? Primeiro lugar, soldado. Segundo lugar, um atleta. Terceiro lugar, um lavrador. Ele faz essas comparações correlacionando ao ministério, ou seja, servir a Deus se baseia nessas três figuras. A primeira, soldado, olha o que ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Primeira observação desse texto, do cristão como soldado. O apóstolo Paulo enfatiza aqui, sabe o que? A obediência de um soldado. Você quer ser um cristão? Você quer ser um ministro de Deus, servir ao Senhor, ser alguém útil no reino de Deus? Você precisa ter a obediência de um soldado. É incrível a obediência dos militares. Existe até o lema militar que missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Não se discute missão, não se escolhe missão, simplesmente recebe a tarefa e cumpre. Eu lembro quando eu estava estudando num seminário em Recife, no regime interno, e vim passar minhas férias, era no primeiro ano, era aquele período ainda de adaptação, de muito conflito. Isso não é nada fácil, e eu vivi um momento muito difícil.
E quando eu estava retornando, eu sinceramente não queria retornar e estava com várias indagações, questionamentos, e isso estava trazendo uma perturbação ao meu coração. Aí passo em frente ao exército, estava de ônibus, passo em frente ao exército de Garanhuns, e lá eu vi um outdoor em frente àquele exército que dizia: a missão não se discute, a missão se cumpre. Mas aquela palavra desceu como um bálsamo, como um refrigério no meu coração, trazendo paz, trazendo serenidade. E aquilo foi um medicamento que eu precisava naquele instante. E a partir de então percebi: missão não se discute, a missão se cumpre. Não se questiona, não se escolhe a missão. Se você quer ser um cristão, se prepare para ser um bom soldado. E um bom soldado é aquele que obedece. Se você for ver o texto, ele não se envolve com as questões dessa vida. Antes ele está interessado em agradar aquele que lhe arregimentou. As três figuras de um cristão é a obediência. Em primeiro lugar, a obediência de um soldado. Você dá uma missão para um soldado, ele simplesmente vai cumprir aquela missão. E ele não pode se distrair com nada. Quem aqui já assistiu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? O Resgate do Soldado Ryan. Incrível filme. Tem um momento, não sei se você percebeu essa cena, que eles estão trocando um tiro, né? E um tiro acerta o capacete daquele soldado. E ele fica tão impressionado com aquilo que ele vai tirar seu capacete para saber onde a bala atingiu. Imediatamente ele recebe um tiro e morre. Cuidado com as distrações. Um bom soldado de Cristo, ele não pode se distrair. Qualquer momento o inimigo pode te atingir. Um bom soldado, ele está atento, ele está vigilante. Ele é totalmente perspicaz, habilidoso. Isso é ser um servo de Deus, como um soldado em obediência. Eu lembro falando de filme, também tem aquele filme Pearl Harbor, onde o general chega e diz bem assim: quem de vocês está disposto a fazer essa missão? E essa missão foi a Segunda Guerra Mundial. Você tem que ser voluntário. Eu vou virar as costas, e aquele que der um passo à frente, eu vou entender que ele é um voluntário para essa missão. O general deu as costas, aguardou um tempo e voltou. Olhou e disse: será possível que ninguém de vocês aceitaram a missão? E alguém disse: não, Senhor. O Senhor está equivocado. Todos deram um passo à frente. Missão não se discute, a missão se cumpre. Ei, você quer ser cristão? Se prepare para ser um soldado em obediência. Aquele que não discute, não questiona, não murmura, não reclama, apenas atende à missão. A missão que Deus lhe confiou. Portanto, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo observa é justamente a obediência de um soldado. Mas ele continua. O próximo é o quê? O atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E agora, o atleta. E aí, Manuel? É a disciplina do atleta. Quer ser cristão, meu irmão? Tem que ter disciplina. Não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não cria normas, ele não cria regras, ele simplesmente obedece. Ele joga conforme as regras, ele luta conforme as regras. Eu gosto de acompanhar o MMA. E a gente percebe que muitos daqueles lutadores, eles passam um período chamado de camp, que é justamente acampamento, e eles passam 3 meses isolados, dedicados.
E é disciplina em todas as áreas, na área alimentar. É algo que exige muito de vocês, e sabemos perfeitamente que é justamente o período de treino, é o período da dedicação no treino que vai fazer toda a diferença no dia da luta. Se você for analisar, os maiores atletas que existiram foram os mais dedicados. Rogério Ceni, um goleiro que se tornou um goleiro artilheiro, mais de 100 gols, algo impressionante que muitos centroavantes não conseguiram e um goleiro conseguiu. Terminava o treino, ele colocava sua camisa lá no travessão e ficava tentando acertar aquela bola, se especializando, a disciplina de um atleta. Michael Jordan, ele chegou a dizer que o homem que mais acertou cestas na grande NBA nos Estados Unidos, ele chegou a dizer: na verdade eu sou o homem que mais errou, porque ninguém me vê nos treinos. Acaba os treinos, todo mundo vai embora e ele fica lá com a bola de basquete tentando para aprimorar, para aperfeiçoar, por causa da disciplina do atleta. O apóstolo Paulo está falando que um cristão é como um soldado em obediência, que o cristão é como um atleta em disciplina, porque se não houver a disciplina, não haverá a coroação. Se não houver a dedicação, não será condecorado. Se não houver essa luta, não haverá a premiação. Sem essa disputa, não haverá nenhum tipo de conquista. Você, se deseja verdadeiramente ser um cristão, viver conforme os planos e os projetos de Deus, você tem que estar preparado para ser um soldado em obediência, um atleta em disciplina. E agora, o último lugar, ele fala sobre o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que o quê? Que trabalha. O que é que o lavrador faz? Veja agora a obediência do soldado, a disciplina do atleta e agora a dedicação do lavrador. O que é que o lavrador faz? Primeiro ele vem e ara a terra, tirando todas as pedras, pedregulhos, ele vem e ara a terra. Depois de arar a terra, o que é que ele vai fazer? Adubar o solo. Depois de adubar o solo, o que é que ele vai fazer? Cultivar a semente. Depois de cultivar a semente, o que é que ele vai fazer? Regar, irrigar a plantação. Depois o que é que ele vai fazer? Poldar. E depois o que é que ele vai fazer? Colher. O lavrador tem tanta dedicação que exerce isso na paciência, na esperança, totalmente certo de que a hora vai chegar, e quando essa hora chegar, ele é o primeiro a participar. Então, um cristão, da mesma forma, um soldado em obediência, um atleta em disciplina e um lavrador em dedicação. E o apóstolo Paulo diz: pondera estas coisas que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. O que ele está querendo dizer? Reflete comigo sobre essa verdade. Pensa, pondera, e Deus vai trazer um entendimento. É aqui onde a gente chega ao nosso limite humano. Diz: não há mais o que dizer agora, a não ser a ação do Espírito Santo convencendo você acerca dessa verdade. Se você quer ser um cristão, você tem que ser um soldado em obediência, um atleta em disciplina, um lavrador em dedicação. Caso contrário, se você não for um soldado em obediência, você não vai vencer as guerras. Se você não for um atleta disciplinado, você não vai conquistar premiações. E se você não for um lavrador dedicado, você não vai colher frutos. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina. E eu gostaria de trazer esta palavra essa noite para todos.
especialmente para os diáconos desta igreja. É o que Deus espera de nós, irmãos. É o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, obreiro, diácono, missionário, evangelista. Seja um soldado em obediência. Não questione. Não escolha. Apenas obedeça. Na satisfação de alegrar aquele que te arregimentou. Seja um atleta disciplinado, um atleta dedicado, um atleta comprometido, para que você venha conquistar e galgar lugares e posições diante de Deus. E seja um lavrador, disposto a colher tudo que Deus tem preparado, tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Gostaria de convidar o ministério de louvor. Senhor Deus, conforme está escrito em Tua palavra, refletimos, ponderamos, para que o Senhor traga em nós e gere em nós maior entendimento. Que venhamos ser obedientes como os soldados, disciplinados como os atletas e dedicados como os lavradores. Que não venhamos ser levianos, inconsequentes quanto à missão que o Senhor tem nos confiado, porque não recebemos essa missão de homens, mas essa missão veio de Ti. E que o Senhor traga toda a compreensão necessária, toda a capacitação precisa para continuarmos Te servindo e anunciando o Teu poder e as Tuas maravilhas. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Eu me humilharei, eu não me gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, eu não me gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu preciso do teu olhar.
preciso do teu olhar. Aleluia. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for Para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa. a multidão. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, vai. Para te ver, pois não posso deixar que sigas Sem me perceber. não importa a multidão. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Oh, aleluia. Olha para nós, Senhor. Precisamos do teu olhar. Somente do teu olhar. Coloque a mão no seu coração juntamente conosco agora. Faça isso. O soldado é um soldado. Ele não é um general, ele não é o comandante. Quando nos apresenta essa analogia de sermos soldado, é porque existe um general, existe um comandante. E Deus se revela como esse comandante na nossa vida. E eu venho te dizer que esse comandante lhe alistou para participar do seu exército. Que esse grande general lhe arregimentou para fazer parte desse exército. Um dos meus sonhos era ser militar. Mas quando pediram para eu tirar a camisa e viram uma cicatriz de apendicite que eu tinha sofrido na época, bem recente, disseram: esse menino não vai aguentar um fuzil nas costas não. Está dispensado. Eu fui para casa chorando. Mas você não foi dispensado, meu irmão. O comandante escolheu você para ser seu soldado. Ele escolheu você para ser o seu guerreiro. E não se preocupe com a guerra que você está vivendo. As maiores guerras, elas são confiadas aos melhores guerreiros. Você foi escolhido. O grande general, o grande comandante já assinou o seu nome, já listou o seu nome. Meu irmão, você não foi dispensado, você foi arregimentado
Então, como um bom soldado, obedeça a voz daquele que te escolheu, daquele que te alistou, daquele que te arregimentou para fazer parte do seu exército, para vestir essa farda e honrar. Aleluia. Aleluia. O atleta é um atleta. O atleta não é o técnico. Eu ouço sempre os colegas dizendo, voltando para a ilustração de MMA, alguns atletas dizem: eu errei, eu perdi porque eu não ouvi o quê? O corner, não é isso? Aqui um atleta aqui, ó. Esse cabo é bom, viu? Cabo bom de briga aí. Ele tá lá lutando e tem um corner, né? Derruba ele, bate nele, pá, vai dando todas as orientações. O atleta não é o atleta. O atleta não é o técnico. O atleta é apenas o atleta. É um técnico. E eu quero dizer com isso, meu irmão, que Deus, como um técnico, escolheu você para representá-lo, para ser o seu atleta. Esse período agora é a maior tensão e apreensão quando se fala da seleção brasileira. Quem é que Tite vai escolher? Quem é que Tite vai levar? Quem é que Tite, técnico da seleção? Alguns ficam tristes, outros ficam alegres. Ei, você foi escolhido, meu irmão, não para representar uma modalidade esportiva da tua cidade, do teu país, mas para representar o reino de Deus, o reino dos céus nessa terra. E tudo que Deus quer de você é a disciplina de um atleta, porque independente das circunstâncias, do resultado neste mundo, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não somos simplesmente mais vencedores, somos mais e mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Você foi escolhido para ser atleta, para viver essa disciplina. Um lavrador não é o senhor do campo, ele não é o dono do campo. Ele apenas também foi contratado para fazer esse exercício, essa função, lavrar a terra. Então, meu irmão, Deus nos apresenta como soldados, como atletas, como lavradores, mas Deus se apresenta como comandante, como técnico e como o Senhor das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Permita-me orar mais uma vez por você. E logo em seguida eu quero convidar os obreiros, diáconos, missionários e evangelistas aqui à frente. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar pelo teu povo que aqui se encontra, rogar que a tua graça alcance cada coração, trazendo o verdadeiro entendimento da tua palavra que foi ministrada, que ao sairmos por aquelas portas que venhamos ao menos compreender que o Senhor nos alistou, que o Senhor nos arregimentou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos contratou para vivermos experiências maiores, para cooperarmos diretamente com a tua obra, para sermos co-participantes dessa missão essa que o Senhor não confiou aos anjos dos céus, mas confiou aos homens dessa terra, confiou a mim, confiou a você, confiou a nós. Precisamos honrar essa missão que nos foi confiada na disciplina de um atleta, na obediência de um soldado e na dedicação de um lavrador. Que Deus desperte o nosso coração para que nós não venhamos nos conformar em apenas sermos cristãos nominais e vivermos na expectativa, mas ao contrário, que venhamos sair da plateia, que venhamos entrar no palco, fazer a nossa história, não simplesmente aguardar pelas oportunidades, mas em Deus criar essas oportunidades para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, engrandecido em nossas vidas e através de nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos, podeis tomar os assentos.